No último programa... Todo casamento forte precisa de uma terceira pessoa. Seu nome é Jesus. Ele prende vocês juntos. Por ele todas as coisas subsistem. Hoje com o pastor Joseph Prince. A igreja é você e eu. O nosso novo prédio, a estrela que está sendo construído. Quando entrarmos lá, seremos a igreja no domingo. Quando sairmos, não será mais igreja. O que será? Um prédio? Amém? A igreja é você e eu. Quantos entendem isso? Hoje, todos os nossos auditórios são, na verdade, o quê? A cidade de refúgio, chamada Igreja New Creation. Existem muitas cidades de refúgio em Singapura para receber os culpados e para que encontrem refúgio e vivam como reis e sacerdotes. Amém. Por isso o povo recebe milagres e bênçãos, porque na casa do Pai existe pão, o suficiente e sobejando. Essa é a casa do Pai. Vejamos algo mais sobre a igreja. Efésios 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e o constituiu cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas foram colocadas debaixo dos seus pés. Quem colocou? O Pai. Amém? E sobre todas as coisas o constituiu cabeça, sobre a pobreza, sobre a doença, sobre a enfermidade, sobre o câncer, amém? Sobre a opressão, estresse, depressão, amém? Sobre os vícios, amém? O Senhor Jesus é cabeça sobre tudo isso. Mas onde encontra isso no mundo? Não, na igreja. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés e o constituiu cabeça da igreja. Vejamos o que é a igreja, verso 23. A igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Onde encontra a plenitude de Jesus, a sua graça, suas provisões, seus carismas, seu cáris, seu amor, sua misericórdia, seu poder curador. Na igreja. Na igreja. Somente vir à igreja e estar onde o povo de Deus se reúne, você diz, maravilha, me sinto bem. Me sinto bem. Quero me pendurar nos lustres e quebrar as janelas. Me sinto bem. Amém? Eu me lembro quando eu era, antes de falar, deixe-me mostrar isso. O versículo 22 diz assim na versão livro: Deus colocou tudo que existe no universo sob a autoridade de Cristo e o fez cabeça de todas as coisas para o benefício. Benefício do mundo? Não, para benefício da igreja. Amém. É por isso que você precisa pertencer a uma igreja local. Eu lembro quando era um menino de 4 anos de idade, minha mãe me levou a uma igreja. Era a época de Natal e eu ouvi uma música. A professora da escola dominical estava mostrando a letra da música que estava escrita naquele papel. E era Noite de Paz, Noite de Amor. A primeira música que eu ouvi na igreja foi Noite de Paz. Eu era um menino, mas eu gravei a música. E o que eu senti foi isso. Eu não conhecia Deus, mas eu senti um maravilhoso sentimento de amor e da presença de Deus. E no final da escola dominical, eles deram presentes de Natal, e eu me lembro que o presente que recebi foi esse. Um soldadinho verde que tinha preso aos seus ombros um paraquedas. Eu lembro disso. Foi meu primeiro presente. Mais marcante do que o presente foi o sentimento. Eu nunca mais tive a oportunidade de voltar àquela igreja. Por alguma razão não frequentamos aquela igreja, mas eu me lembro, eu tinha 4 anos de idade. Senti uma presença que posso sentir até hoje. Foi naquela igreja. Você pode pensar, o meu filho é muito jovem, ele se distrai facilmente, ele tem problemas. Você não imagina como Deus pode alcançar seu filho. Nunca é muito cedo para sentir a presença de Deus. Talvez não consigam explicar o que sentem, mas são impactados pela presença de Deus. Eu sempre conto aos professores da escola dominical a minha experiência, para lembrá-los da importância. Talvez eles estejam brincando, mas sentem a presença. Aleluia. Não desista da igreja local. Quero falar àqueles que assistem pela televisão. Tem muitas pessoas que abandonaram a igreja local. Eles dizem,
Essa igreja não prega o evangelho da graça, não prega o favor de Deus, não prega a graça. E o que dizem, na verdade, é que não concordam com 1 João 1,9. Nossa comunhão não gira em torno de 1 João 1,9, mas em torno do Senhor Jesus Cristo. E contanto que o pastor esteja pregando a justificação pela fé, e pregando que Jesus é 100% Deus, 100% homem, e seu sangue nos purifica, essa é uma boa igreja. Amém? O pastor não tem que concordar 100% comigo. Amém? Eu não gostaria que os pastores todos concordassem comigo. Amém? É assim, igreja. Mas dizer essa igreja não prega graça, aquela não prega graça, vou ficar em casa. Eu vou ouvir o pastor Prince. Não faça isso. Não desista da igreja local. Meu amigo, não desista da igreja local. Ela não é ideia do homem, é ideia de Deus. A não ser que o pastor pregue contra a graça. É impossível crescer sem a graça. O pastor nunca pode pregar contra a graça, é como Saulo lutando contra os aguilhões. Amém? É impossível. Mas a maior parte das igrejas que eu conheço, ao redor do mundo, a maior parte delas prega a justificação pela fé. Amém? Glória a Deus. E o fato é este. Recentemente, um teleevangelista que eu respeito muito, disse isso. Ele esteve em muitas igrejas e disse que poucas pregam o evangelho. Quando eu ouvi isso, me entristeci porque ele prega o evangelho da graça. Ele não é um pastor, ele disse que são poucas as igrejas que pregam a graça. Temos que ter cuidado ao dizer essas coisas. Eu não creio que Deus goste quando desqualificamos as igrejas. Ele a instituiu. Um pastor pode não ter a mesma revelação que nós recebemos da parte de Deus, por isso devemos orar por eles. O seu pastor tem dons que eu não tenho. Seu pastor tem estratégias missionárias que eu não possuo. Seu pastor tem feito coisas para o reino de Deus que eu não fiz ainda. É muito fácil você ser alimentado por mim, porque estou na televisão 2 vezes por dia, às vezes até mais, todos os dias. Você me assiste e é alimentado. Por isso afirmamos ao final de todo o programa que o seu dízimo pertence à igreja local. Alguns dizem, se o mundo fosse perfeito, isso seria ideal. Mas, porque não vivemos em um mundo perfeito, você deveria dar seu dízimo onde você é alimentado. Amigo, quando você diz que no mundo perfeito isso seria o ideal, se você usar esse argumento do mundo perfeito, eu diria que, no mundo perfeito, Jesus teria que voltar. Não haveria mais problema financeiro. E não seria mais necessário programa de televisão. Jesus faria os programas. Amém. Amém. Não fale de um mundo perfeito. No mundo perfeito você não teria necessidades. Amém. Vocês me escutam, irmãos? Seu dízimo pertence à sua igreja, mas pastor, não existe igreja perfeita? Não existe igreja perfeita, mas também não existe ministério itinerante perfeito. Aqueles que não têm igreja e pregam na TV, também não têm um ministério perfeito. Se encontrar uma igreja perfeita e você quiser fazer parte dela, se entrar, ela deixará de ser perfeita. Ok? Quando a Bíblia fala de dízimo, fala de dizimar para uma igreja que não é perfeita. Mas a verdade é esta. Nós que cremos na graça, temos que ver a igreja através dos olhos de Jesus. Como Jesus vê a igreja. É impressionante como Jesus vê a igreja. Vejamos em Efésios 5 como Jesus vê a igreja. Maridos, amem suas esposas. Fala do casamento, mas pode ver como Jesus ama a igreja. É como no casamento. Maridos, amem suas mulheres. Assim como Cristo amou a igreja, nesse versículo não diz que Cristo amou o mundo, não diz que Cristo amou o povo, apesar de amar, mas nesse contexto amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. É assim que eu devo amar a Wendy, Senhor? O Senhor diz sim. Às vezes eu quero comer aqui, ela quer comer lá. E o Senhor diz, é assim que você deve amá-la, assim. Tenho que abrir mão do meu desejo pelo dela. Amém? Assim, com os braços abertos. Ele morreu com os braços abertos. Amém? E assim devo amar minha esposa. Mas, Senhor, quem vai cuidar de mim? Serei seu refúgio. Serei seu refúgio. Amém? Agora, Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, isto é, separá-la de tudo que é poluído,
de tudo que é impuro e sujo, tendo-a purificado pelo lavar d'água mediante a palavra. Tem tudo a ver com falar. Como Jesus fala com ela. Ele não disse, você é impura, você é suja. Não é assim que devemos falar com nossa esposa. Temos que falar, ter a ver com as nossas palavras e apresentá-la a si mesmo. A forma como ele fala com a sua igreja, como ele fala, ele apresenta a igreja como gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. É assim que fala com a noiva. Fala como se ela não tivesse mancha e nem ruga. Você está vendo? Ela não fica velha. Ele fala como se ela fosse eternamente jovem, sempre limpa e sem rugas. Homens nunca respondam à esposa no natural. Quando ela disser, acha que eu estou gorda? Nunca responda no natural. Se quiser apanhar, responda. Mas o fato é este. Amém? Eu costumava pregar esse texto assim. Eu me lembro anos atrás que eu pregava assim. Jesus não pode voltar hoje, porque a igreja não é perfeita. Eu vejo manchas na igreja, vejo máculas na igreja, mas a igreja não é perfeita. Não existe igreja perfeita. Por isso Jesus não pode voltar, porque a Bíblia diz que ele virá para buscar uma igreja gloriosa, que não tem mácula, que não tem rugas. Por isso ele não pode voltar. E eu achava que era um homem de fé, mas via a igreja sempre no natural. Onde está a nossa fé? Onde está a nossa graça? Assim vemos a igreja, mas não Jesus. Ele via a igreja sem mácula. Eu dizia, um dia a igreja vai ser assim. Um dia a igreja não vai ter manchas, nem mácula ou coisa semelhante, mas santa e sem rugas. Um dia nós vamos ver a igreja assim. Mas leia com cuidado. Se olhar no grego, sem mancha nem ruga, a palavra sem está no particípio presente e ativo. Ou seja, agora, a igreja aos olhos de Cristo não tem manchas. E a igreja não está velha. Está eternamente jovem. Assim, quando falo com minha esposa, não devo fazê-la sentir-se velha. Nem brincando, diga que ela tem 2 queixos. Amém? Morda a língua. Mas pastor, o senhor está mandando mentir. Não é mentir. Quando Jesus olha para você, não vê no natural, ele vê a realidade eterna. O que é mais importante, o temporal ou o eterno? A verdade eterna é que você é glorioso, sem marca, nem mancha e nem ruga. É assim que Jesus vê você. Temos que ver nossas esposas assim. Eu sei que não é fácil, mas nem sempre é fácil amar sua esposa assim. Existem horas que nós vemos os defeitos claramente. Mas você não pode focalizar nela, mas como Jesus ama você. Você é a igreja, como Jesus ama você. Da mesma forma vai amar sua esposa. É por isso que todo casamento forte precisa de uma terceira pessoa. Seu nome é Jesus. Só vocês dois não conseguem. Jesus é a supercola. Ele prende vocês juntos. Por ele todas as coisas subsistem. Amém? Assim, a analogia é esta. Jesus olha para a igreja local e o que acontece? Nós vemos as faltas, nós vemos as falhas. Ele a vê sem manchas, sem rugas ou coisas semelhantes. A expressão coisa semelhante inclui todas as coisas. E alguns dizem, Pastor Prince, eu dizimo aonde eu sou alimentado. Imagine os pastores que me assistem todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, na televisão. Os que me assistem são alimentados. Se eu ensinar, dizimem, onde são alimentados, vão dizimar no meu ministério. E outros ministérios que estão na TV. Pense bem, como o pastor vai poder competir conosco? O pastor prega 1 vez por semana. Nós estamos todos os dias na TV. Certo, igreja? Eu não estou aqui. Deus não me levantou para competir com a igreja local. Deus não me levantou para competir com os pastores. Eu quero ser uma bênção para os pastores. Ser um complemento para a vida dos pastores. Queremos abençoá-los. Por isso, no final do programa, falamos que você deve dar seu dízimo para a sua igreja. E o que acontece? Deus abençoa nosso ministério. Amém, igreja? Amém. E a propósito, aqueles que ensinam baseados em Malaquias e dizem,
tragam os dízimos para a casa do tesouro, para que haja comida na minha casa. E a partir disso, dizem coisas como, deve dar o dízimo de alimentado. Deixe-me dizer algo, não é isso que Malaquias ensina. Malaquias não diz, tragam os dízimos, porque já foram alimentados. Leia com cuidado, diz, traga os dízimos para a casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Está dizendo, traga os dízimos para que seja alimentado. Não diz, dizimem porque foram alimentados. Diz, dizimem para que haja alimento na sua igreja local, amém? Após sua igreja, aleluia! Talvez você diga, pastor, eu dei o dízimo a determinada igreja e o pastor era um charlatão, ele pegava o dinheiro e depois fugiu com a secretária. Essas coisas acontecem, em algumas igrejas isso ocorreu, mas eu não concordo com alguns que dizem que todas as igrejas são assim. O diabo já conseguiu enganá-los. Ficaram desiludidos e deixaram a igreja local. Não desista da igreja local. Jesus jamais desiste. Amém? Nós que temos a graça, vemos a igreja como sem manchas ou máculas. Existia um homem na antiga Inglaterra e estava procurando por uma casa. Ele saiu da cidade e foi para o campo e viu um fazendeiro à margem da estrada, cuidando do seu campo. Ele parou e perguntou ao fazendeiro, como são as pessoas dessa cidade? São amigas? Se ajudam mutuamente? São corteses? Porque eu e minha família estamos em processo de mudança para um novo lugar, porque meu trabalho agora é aqui. Como é essa cidade? Como é o povo aqui? O fazendeiro perguntou, como era a cidade onde morava? Bem, o povo de lá é rude, é difícil, são complicados. O fazendeiro disse, vai ver que as pessoas aqui são assim. Depois que ele saiu, uma outra pessoa chegou e fez a mesma pergunta, estava procurando uma nova casa, e ao ver o fazendeiro disse, como são as pessoas aqui nessa cidade? Fale sobre o povo aqui. E ele disse, como é o povo da sua cidade antiga? Bem, são muito amigáveis, são gentis e é como se fosse uma família. Eu não queria sair daquela cidade, mas eu tenho que sair. E o fazendeiro disse, vai ver que as pessoas aqui também são assim. Você entendeu? O fato é esse, irmão. Nunca vai encontrar uma igreja perfeita. Não vai encontrar um pastor perfeito. Ei, escute-me. O pastor também não vai encontrar uma igreja perfeita. Mas eu escolhi vê-los através dos olhos de Jesus. E aqueles que me assistem, existem ótimas igrejas locais, não importa onde você me assiste, nas Américas, na Europa, em Paris, em Londres, em Nova York. Existe uma igreja que o Senhor plantou. Deus não plantou uma cidade de refúgio somente em Singapura. Existem muitas boas igrejas, cidades de refúgio, talvez não concordem com tudo que eu ensino, não importa, nossa comunhão não está ao redor de 1 João 1,9 ou de doutrinas diferentes, nossa comunhão está ao redor de Jesus Cristo, amém, aleluia! Contanto que o seu pastor acredite no evangelho da justificação pela fé, somente isso. Com respeito aos detalhes, ore por seu pastor, amém? Mas não despreze seu pastor porque ele vela por sua alma. Não desista da igreja local. Amém? Deus colocou tudo, toda a sua plenitude na igreja local. Alguns encontraram a esposa na igreja local. Se encontrou seu cônjuge lá fora, o trouxe para a igreja e o seu casamento se tornou melhor. Tudo está na igreja, seus filhos cresceram na igreja local. Amém? Não desista da igreja local. Não olhe para as pessoas e comece a encontrar falta nelas, porque o inimigo vai se aproveitar. Vai apontar o dedo para todos, menos para você. Escolha enxergar com os olhos de Jesus. A propósito, ainda estou aprendendo a amar minha esposa. Como falar com minha esposa para que ela se sinta sem manchas e jovem? É isso que Jesus está dizendo para os maridos. Purificar com palavras. As mulheres, principalmente, exigem muito de si mesmas. Tem que cuidar das crianças e estar bonita para o marido. É um trabalho difícil. Vocês, maridos, vão para o trabalho, usam o computador, falam com as pessoas, tem diversão, vão para o happy hour. Você não toma bebida alcoólica, mas toma chá com seus amigos. E você se diverte ali na mesa, chega em casa e quer que a sua esposa lhe sirva. Ela fica cuidando das crianças. Você muitas vezes pensa, quem trabalha mais? Ele está cuidando de vidas, moldando o caráter, construindo a nova geração.
o próximo homem de Deus, o próximo Billy Graham, o próximo D.L. Moody, amém, o próximo Francis Havergal, a próxima Darlene Zschech. Ela está moldando vidas, você está brincando com o computador. Quem tem o trabalho mais importante? Não despreze o que sua esposa está fazendo. O que as donas de casa fazem é difícil. Fazer comida para as crianças. Isso vai marcar suas vidas por muito tempo. Será uma âncora para que eles caminhem com Deus. Amém. Você não se alegra com a igreja local? Amém? Assim, se está assistindo, não diga, pastor, não tem igreja para eu ir, não tem igreja que pregue a graça. Graça quer dizer justificação pela fé, o evangelho. Os detalhes, você pode orar, dar materiais para o seu pastor para ajudá-lo, comprar o livro Destinados a Reinar. É por isso que no final do meu livro, no último capítulo, tem uma nota que diz: tudo isso que estou ensinando funciona de forma eficaz, certo? No ambiente da igreja local. Na igreja tem o prestar de contas, os ajustes. Muitas vezes você ouve a voz de Deus e vem alguém e diz algo que confirma. Precisamos dos irmãos. Não existe isso. Deus fala comigo, não preciso de ninguém. Amém. Já encontrou gente assim? São solitários. A única pessoa que eu vi se isolando dos outros, vivendo nos túmulos, é o endemoniado que o pastor Lawrence mencionou. Veja que ele estava solitário, clamando, se cortando, pensamentos suicidas, se isolando das pessoas. As pessoas da igreja são hipócritas, mas um não vai fazer diferença. Vem, vem. A igreja não é um lugar perfeito, mas um Salvador perfeito, amando um povo imperfeito. E nós olhamos para a perfeição dele, não olhe para os outros, olhe para Jesus. Para onde olha, vê sua beleza. Como o pastor Lawrence compartilhou, não é lindo? Jesus cruzou o mar da Galileia para alcançar um homem que estava endemoniado. Ninguém queria falar com ele, ninguém queria se aproximar dele, nem dar comida para ele. Ele quebrava as correntes, tinha pensamentos suicidas, estava nu, estava sujo, mas chorava, ele chorava. Tinha o coração partido, mas estava endemoniado. E Jesus se aproximou dele, ele estava no barco com seus discípulos, mas quando ele se aproximou da praia, caminhava sozinho, os discípulos se esconderam. E Jesus se aproximou e o libertou com uma só palavra. Saiam. E os demônios saíram. Entraram nos porcos. Os porcos foram espertos. Quando ficaram endemoniados, pularam na água e morreram. É lindo. Veja o que aconteceu. A Bíblia diz que ele estava vestido e em perfeito juízo. E estava sentado, descansado. Existem pessoas se despindo, não entendem que é obra do maligno. Estão se cortando, nem sempre literalmente, mas se ferem. Sempre que o relacionamento se torna íntimo ou sério, eles rompem, acham que não podem casar. É uma forma de se autoferir. Também é obra do maligno quando você se exclui da sociedade, da comunhão dos santos. Você pode ter sido ferido por uma igreja. Essas igrejas são poucas. E a propósito, sabe o que Jesus disse para uma igreja? No livro de Apocalipse: mude sua mente, arrependa-se, ou removerei seu castiçal. Ele aqui não está falando do povo, está falando com o pastor daquela igreja. Está dizendo para o pastor: a não ser que você mude a sua mente, certo? E prega o verdadeiro evangelho, a não ser que se arrependa, eu vou remover o castiçal. Não tirar a salvação, tirar a igreja. Quer dizer, se não se arrepender, a igreja dele vai fechar. E quem fecha? Jesus. E as pessoas da igreja vão para outro lugar. Amém? Elas não se perdem. Remover o castiçal quer dizer a igreja vai ser fechada. Você me escuta? E Jesus pode fechar qualquer ministério que se engrandece, que busca o lucro, que quer se aproveitar das pessoas, usá-las. É uma questão de tempo e serão fechadas. Aquela igreja vai acabar.
Qualquer ministério que não é construído sobre ouro, prata e pedras preciosas não vai suportar o fogo. A Bíblia diz, o que é o ouro? A justiça. A justiça dele, a sua, vai se queimar. Trapo de imundícia. A prata é a redenção. Pedras preciosas. No peito do sumo sacerdote tinha um peitoral de pedras preciosas. Assim temos que ver o povo de Deus como? Sem manchas, sem rugas ou coisa semelhante. Esse ministério vai resistir ao teste do fogo. Ministérios construídos sobre o esforço humano. Madeira, coisas humanas, palha, madeira, feno, vão queimar no tribunal de Cristo. Do que fala a madeira da humanidade? Madeira. Palha fala do esforço humano. A glória do homem vai ser queimada. Glória a Deus, eu agradeço pelo Evangelho da Graça. Quero construir um ministério sobre o fundamento de Cristo, mas não desista da igreja local. Amém? Ore por seu pastor, apoie seu pastor, dizime na sua igreja. Amém? Envolva-se com a igreja, amém? Glória ao nome de Jesus. Quando alguém falar mal da sua igreja, repreenda aquela voz em nome de Jesus e defenda a sua igreja. Eu acredito que existem mais igrejas maravilhosas do que igrejas que não acreditam na graça de Deus. Ou igrejas que exploram o povo, mentirosas. Eu creio que essas igrejas estão diminuindo. O fogo está consumindo. E essas igrejas estão fechando. Amém? Mas os ministérios que pregam o Evangelho de Jesus Cristo priorizam a pessoa de Jesus e sua igreja estão florescendo. Amém? Não desista. Não desista, é a ideia de Deus. Glória a Deus. Deixe-me concluir. Voltemos para as 6 cidades de refúgio. Então designaram Quedes na Galiléia, na montanha de Naftali. Tenho que dizer isso. Davi reconheceu as cidades de refúgio. Veja o que ele diz no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o quê? Nosso refúgio e fortaleza. E socorro bem presente na angústia. Amém? Ele usou a analogia da cidade de refúgio, dizendo que Deus é o nosso refúgio. No próximo programa. É mais bem-aventurada coisa dar do que receber. Deus sempre assume o lugar abençoado do doador. Nós pensamos que Deus quer receber. Deus quer que saibamos que Ele quer dar. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.